Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 13 de dezembro, dia em que celebramos, juntamente com toda a igreja, a memória de Santa Luzia, protetora dos olhos. Santa Luzia que deu um grande testemunho de fidelidade a Deus, sobretudo fidelidade a caminhar justamente pelo amor a Jesus Cristo. Então hoje iremos assim refletirmos o Evangelho de Mateus, no qual encontramos um momento importante na caminhada de Jesus com seus discípulos. Então esse Evangelho é uma reflexão sobre a figura de João Batista e a vinda do Messias. Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, sobre assim o significado profundo dessas palavras ou o que elas nos ensinam sobre a fé e a preparação para a vinda de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descer do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim, também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, logo após a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, os discípulos então, perplexos e cheios de perguntas, ele se aproxima de Jesus e diz: por quê? Pois diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Aqui vemos que os discípulos, então, tentando entender o significado da transfiguração e a promessa da vinda do Messias. Os escribas e os mestres da lei acreditavam que o profeta Elias deveria retornar antes da vinda do Messias, conforme a profecia de Malaquias. Então, meus irmãos, queridas irmãs, eles questionam Jesus sobre essa expectativa. Jesus responde dizendo: Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Da mesma forma também o Filho do Homem há de sofrer nas mãos deles. Meus irmãos, queridas irmãs, a resposta de Jesus é um convite a enxergar além da perspectiva humana. Então Jesus nos revela que Elias já veio e que de fato ele está representado em João Batista. João foi o precursor de Cristo, ou seja, aquele que preparou o caminho para o Senhor. Mas, como Jesus nos diz, as pessoas não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. Eles não aceitaram a mensagem de convenção e arrependimento que João trouxe. Assim, mais tarde, não aceitaria a missão de Jesus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, João Batista, como Elias, teve uma missão difícil. Veja que João anunciou a vinda do Messias, mas muitos não estavam preparados para ouvir a verdade. Eles estavam presos em suas expectativas e ideologias, e assim não reconhecem a voz de Deus que falava por meio de João. Meus irmãos, queridas irmãs, essa rejeição à voz dos profetas, tanto de Elias quanto de João Batista, nos leva a refletir sobre o quanto estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus em nossas vidas. Deus fala conosco de muitas maneiras, às vezes de forma silenciosa, outras vezes de forma mais ousada, como através das Escrituras, da oração ou até mesmo através de irmãos e irmãs em Cristo. Mas será que estamos dispostos a ouvir? Estamos prontos para reconhecer a sua voz, mesmo quando ela desafia nossas expectativas e nosso conforto? Jesus, ao final de sua resposta, faz lembrar um lembrete assim importante para os discípulos. Da mesma forma também, o Filho do Homem há de sofrer nas mãos deles. Assim como João Batista sofreu
pela verdade que proclamou, Jesus também sofreria pela missão que Deus lhe confiara. A rejeição ao mensageiro é muitas vezes também a rejeição à mensagem. E a missão de Jesus, que passaria pela cruz, foi, em grande parte, resultado dessa rejeição. Veja que este versículo nos coloca diante de um dilema. Aceitamos a palavra de Jesus, mesmo quando elas não se alinham com a nossa expectativa. Quando Deus nos chama a algo que é desafiador, algo que é difícil, que exige mudança, estamos prontos para segui-lo? Assim como os discípulos precisavam entender que a vinda do Messias seria diferente do que eles esperavam, também nós, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos estar abertos à maneira de Deus agir em nossas vidas. Então, em nossa vida cristã, muitas vezes somos chamados a questionar nossas próprias expectativas sobre Deus e o seu reino. O Senhor nos responde não com grandiosidade humana, mas com sua humildade, sua cruz e sua misericórdia. Às vezes, meus irmãos, queridas irmãs, suas respostas para nós é diferente do que imaginamos, mas sempre será a mais verdadeira, a mais transformadora. Jesus, a nos falar sobre Elias e João Batista, nos lembra que, muitas vezes, a preparação para a vinda do reino de Deus exige de nós uma conversão interior, uma mudança de vida. Portanto, devemos estar dispostos a abrir o coração para o inesperado, para a ação de Deus que muitas vezes vem de forma simples e humildes. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, que possamos, como os discípulos, aprender a ver com os olhos da fé, reconhecer a presença de Deus em cada momento e em cada pessoa. E que ao aceitar o chamado de Cristo, possamos ser fiéis à sua missão, mesmo quando isso nos desafia. E que Deus nos dê a graça de estar sempre atento à sua voz, para que possamos assim segui-lo com coragem e confiança. Portanto, estejamos prontos para reconhecer a voz de Deus, mesmo quando somos desafiados em nossas expectativas. E que a paz desse Deus possa descer sobre cada um de nós e renovar o nosso coração. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre vocês, sobre a sua família, sobre a intercessão de Santa Luzia, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.